Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Iremos dar continuidade com as figuras geométricas. Na aula anterior, nós trabalhamos com o conteúdo de ponto, de reta e de plano. Na aula de hoje, iremos trabalhar especificamente com o conteúdo de retas. Iremos falar sobre posições relativas de duas retas no plano, iremos trabalhar o conceito de semirreta e iremos trabalhar sobre o conteúdo de segmento de retas. Vamos começar. Posições relativas de duas retas em um plano. As posições relativas entre duas retas são: essas retas elas podem ser retas paralelas, elas podem ser retas concorrentes e também podem ser retas coincidentes, como a gente vai ver em futuros slides. Observe a seguinte imagem aqui, ó. De acordo com ela, podemos perceber que a Avenida Independência, a Rua 7 de Setembro e a Avenida República são paralelas. Já, por exemplo, a Rua Dom Pedro I com a Rua 7 de Setembro são ruas concorrentes. Como vocês podem observar aí, essas linhas estão sendo representadas como se fossem ruas e avenidas, e nós temos linhas paralelas e nós temos também linhas concorrentes. Vamos ver aqui o conceito de cada uma delas. Retas paralelas. Observe a imagem. Na imagem nós temos um plano alfa, nós temos a reta S, nós temos a reta T e o seguinte conceito: as retas S e T contidas no plano alfa não possuem nenhum ponto em comum. As retas são denominadas retas paralelas, ou seja, todas as vezes que nós temos duas retas e nelas não tiverem pontos em comum, ou seja, elas não se cruzarem em momento nenhum, nós temos retas paralelas, que nós indicamos da seguinte forma: S é paralela a T, ok? Retas concorrentes. Na seguinte figura nós temos as retas RS contidas no plano alfa, que possui um único ponto em comum, que é o ponto A. Vamos ver aqui. Nós temos um plano alfa, nós temos a reta R e a reta S e um único ponto em comum, o ponto A. Ou seja, essas retas elas se cruzam exatamente nesse ponto A. As retas RS, elas são denominadas retas concorrentes, que nós também chamamos de retas secantes, que nós indicamos da seguinte forma: R é concorrente a S. Observação. Lembrando que as retas são imaginadas sem começo e sem fim, como a gente viu na aula anterior. Podemos também representar retas concorrentes da seguinte forma: nós temos aqui um plano alfa, e as seguintes retas, a reta R e a reta S. Nesse caso, a gente não dá para perceber que essas retas elas estão se cruzando. Na verdade, elas não estão se cruzando aqui na imagem, mas sabemos que essas retas elas são infinitas em ambos os lados, né? Em ambos os sentidos. Nesse caso, se prolongarmos, ela vai ficar o seguinte: prolongando a reta R, prolongando a reta S, observamos que em um certo momento essas retas elas se cruzam em um determinado ponto. Só voltando um pouquinho, se cruzam em um determinado ponto, né? Então, com isso, nós podemos perceber que essas duas retas também são retas concorrentes. Outra observação aqui: por um ponto P qualquer passam infinitas retas. Se nós temos um ponto P, por esse ponto nós podemos passar infinitas retas, como podemos ver aqui na imagem. Por dois pontos distintos A e B passam uma e só uma reta. Se eu tenho um ponto A e um ponto B, por esses dois pontos eu só posso passar uma única reta. Com isso nós indicamos da seguinte forma: nós indicamos AB com essa setinha em cima para os dois lados. Retas coincidentes. Duas retas A e B podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, nós dizemos que A e B são retas coincidentes. Elas têm todos os pontos em comum. Vamos observar aqui na imagem. Aqui nós temos um plano alfa
e a reta A. Ao mesmo tempo, essa reta A, ela pode estar ocupando o espaço de uma certa reta B. Com isso, nós dizemos que a reta A e a reta B são retas coincidentes. Semirreta. A semirreta é uma parte da reta. Ela tem origem e não tem fim, em apenas um sentido. Ou seja, uma semirreta é aquela que tem um começo, mas não tem um fim. Por exemplo, se nós temos um ponto A e um ponto B, então, nesse caso, eu posso ter uma semirreta partindo do ponto A que passa pelo ponto B. Uma semirreta, nesse caso, R, que nós indicamos da seguinte forma: AB com essa seta com um sentido só. No outro exemplo aqui, nós temos um ponto O e um ponto P. E nós temos uma semirreta OP, uma semirreta S, que nós podemos indicar como sendo uma semirreta OP. Segmento de reta. O segmento de reta é uma parte da reta em que tem começo e tem fim. Por exemplo, se nós temos uma certa reta T e nela nós traçarmos esses dois pontos e marcarmos essa distância entre esses dois pontos A e B, esse segmento que vocês acabam de observar aí é chamado de segmento de reta, essa parte marcada. E nós indicamos da seguinte forma: AB com esse traço em cima, onde os pontos A e B são extremidades do segmento e a reta T é a reta suporte do segmento. Segmentos consecutivos e colineares. Observe. Aqui nós temos um segmento com os seguintes pontos: o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Dois segmentos que têm uma extremidade em comum são denominados segmentos consecutivos. Por exemplo, o segmento AB e o segmento BC, eles são segmentos consecutivos. Por quê? Porque as extremidades são iguais, ou seja, a extremidade B é o BC e o CD e o DE são segmentos consecutivos. Dois segmentos que estão em uma mesma reta suporte são denominados segmentos colineares. Por exemplo, o segmento BC, o segmento CD, eles são segmentos colineares. Se vocês observarem aqui nesses segmentos que a gente marcou na figura, o segmento BC está na mesma reta suporte que o segmento CD. O segmento BC e o segmento BD, o segmento BC e o segmento DE também são exemplos de segmentos colineares. Alguns exemplos de segmentos que são ao mesmo tempo consecutivos e colineares são o segmento BD e DE, o segmento CD e BD. Aqui nós temos, se observarmos aqui na figura, o segmento BD e o segmento DE, eles são ao mesmo tempo consecutivos e colineares. Medida de um segmento e segmentos congruentes. A medida do comprimento de um segmento é obtida quando comparamos o segmento considerado com outro segmento, tomando seu comprimento como unidade de medida. Nós temos aqui o seguinte: se nós temos esse segmento de reta AB e os seguintes segmentos, o segmento MN, que nós também podemos chamar de segmento A, o segmento PQ, que nós iremos chamar também de segmento B, e o segmento RS, que iremos chamar de segmento C. Se observarmos aqui, esse segmento MN, ele cabe 3 vezes no segmento AB. Se formos colocar ele aqui dentro, esse segmento MN dentro do segmento AB, ele vai caber exatamente 3 vezes nele. Como nós representamos esse segmento por A, então nós dizemos que a medida do segmento AB é exatamente igual a 3 vezes o segmento A. O segmento PQ, ele cabe 6 vezes no segmento AB. Como nós representamos esse segmento PQ
pela letra B, então nós dizemos que a medida do segmento AB é exatamente igual a 6 vezes o segmento B. E o segmento RS cabe 12 vezes no segmento AB. Então indicamos que a medida do segmento AB é igual a 12 vezes o segmento C. Vamos agora medir o segmento CD e o segmento EF usando os seguintes segmentos como unidade de medida. Nós temos a unidade de medida, esses segmentos que eu chamei de U, e o seguinte segmento CD. Se nós colocarmos esse segmento U dentro do segmento CD, observamos que ele vai caber dentro desse segmento exatamente 4 vezes, certo? E se nós temos o segmento EF, esse segmento U, ele irá caber no segmento EF também exatamente 4 vezes, como nós podemos observar aqui. Com isso, nós podemos concluir o que? Como a medida do segmento CD, que foi igual a 4U, e a medida do segmento EF, também igual a 4U, nós temos que os segmentos CD e EF têm a mesma medida. Quando dois segmentos têm a mesma medida, tomada em uma certa unidade, nós dizemos que esses segmentos eles são congruentes. Olha só, na aula de hoje era isso. Trabalhamos sobre o conceito de reta, semirreta e segmentos de reta. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu irei ajudar vocês.